Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jacques Bosco e vocês estão no curso de Ética para a Tecnologia da Informação. O nosso primeiro pilar é sobre ética. E qual é o nosso objetivo aqui? É identificar então a etimologia da palavra ética, diferenciar ética de moral e verificar a importância da ética na vida pública e também mostrar sobre ética na computação. Direitos digitais e privacidade. Então aqui a privacidade ela é um direito fundamental no nosso contexto digital, tá? Então, a legislação, ela visa proteger os dados pessoais e assegurar que os indivíduos tenham controle sobre as informações que compartilham online. Aqui a gente pode dar um exemplo, né? Que o Facebook, ele já foi multado por não obter consentimento claro para o uso dos dados aí dos usuários ou em campanhas publicitárias, tá? Acaba aqui violando aí a nossa LGPD. Agora a gente vai falar, então, exatamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Então, a LGPD, ela regula a parte de coleta, processamento e também armazenamento desses dados aí pessoais no Brasil, tá? Qual é o objetivo aqui? É proteger os direitos de privacidade desses cidadãos, tá? Ela é exigida que as empresas obtenham um consentimento claro dos usuários antes de coletar eles. Aqui, um exemplo prático que a gente pode pôr para ficar mais claro, seria uma empresa aí de e-commerce que ela deve informar aos clientes como seus dados serão utilizados para fins de marketing, tá? Oferecendo a opção de consentimento ou de exclusão aí desses dados do usuário. Vamos lá. E qual que é a responsabilidade dos programadores em caso de vazamento de dados, né? Então, caso o vazamento de dados pode ocorrer aí por falhas na implementação do sistema de segurança, os programadores têm a responsabilidade de garantir, né, que esses dados sensíveis sejam tratados com o máximo de segurança. E qual seria um exemplo prático aqui para vocês? Se o programador negligenciar aí a criptografia de dados bancários e ocorre um vazamento, ele pode ser responsabilizado pela falha, tá? Em proteger essas informações sensíveis, então ele pode ser processado. Vamos seguir aqui, na parte de cybercrime e legislação. Então, cybercrimes como hacking, roubo de dados ou phishing, são crimes digitais regulados por leis específicas. Então, a legislação precisa acompanhar a evolução das técnicas usadas por criminosos virtuais. A gente pode falar um exemplo prático aqui, que é o uso de técnicas de phishing para enganar os usuários e roubar suas credenciais. Isso é um crime cibernético com consequências legais severas, conforme a lei da Carolina Dickmann. Mais além, a gente vai falar sobre essa lei. Então, esse uso de phishing normalmente é encontrado em e-mails. O pessoal manda e-mail dizendo que você tomou uma infração de trânsito lá pelo Detran e você tem que entrar com o seu login e senha. Ou você fez uma TED de R$1.200 e você tem que cancelar esse TED. Então, esses são os crimes aí de phishing. Propriedade intelectual e o código de software. Então, a propriedade intelectual, ela protege as criações do programador, ou seja, o código-fonte, tá? Leis como copyright e as patentes asseguram aí os direitos sobre criações originais, incluindo os softwares, tá? Um exemplo prático aqui, na parte aí de propriedade intelectual, a gente pode ter um exemplo prático, que é uma startup aí que desenvolve um software único, né, para gestão de projetos, e essa empresa, ela registra esse código-fonte como propriedade intelectual para evitar que cópias autorizadas utilizem esse mesmo software. Agora a gente vai falar sobre a parte de código aberto e também o licenciamento do código, né? Então, o código aberto, ele permite aí que os outros desenvolvedores acessem esse código, né? Possam modificar esse código e distribuir o código de forma colaborativa. Então, porém, o uso das licenças do código aberto estabelecem regras, tá, para utilização e redistribuição. Então, o código aberto ele tem regras, pode ser utilizado livremente, de acordo com as regras aí da redistribuição. Um exemplo prático que a gente pode utilizar aqui, né, é um projeto do GitHub aí que utiliza as licenças do MIT. Bem provável que você já deve ter utilizado, algum que já tem essas licenças. Tá? Normalmente tem bastantes projetos do MIT lá com licenças que podem ser utilizados, tá? Então, essa parte aí, ela permite que outros desenvolvedores utilizem e modifiquem esse código
mas com a condição de manter os créditos ao criador original. Vamos lá. Agora a gente vai falar com ética na inteligência artificial, tá? Então, a IA, ela levanta questões éticas relacionadas à tomada de decisões automatizada, tá? Discriminação algorítmica e o impacto social. Ou seja, as empresas devem garantir que a IA seja desenvolvida de forma justa e imparcial. Aqui a gente pode abranger um exemplo, que é um algoritmo de recrutamento que discrimina candidatos com base em seu gênero ou etnia, é eticamente inaceitável, tá? Empresas precisam garantir que suas IAs sejam auditáveis e livres de preconceitos. Beleza, pessoal? Então, tem que cuidar muito no uso da IA, né? Com a parte de discriminação, então, coisa que não é aceitável. Aqui, a gente vai falar um pouco aí sobre transparência e aplicabilidade aí dos sistemas automatizados. Então, a explicabilidade dos automatizados ele é crucial, tá? Para garantir que os usuários possam entender como as decisões são tomadas. Isso é importante aí para que a confiança torne e tenha responsabilidade também. Como a gente pode trazer um exemplo aqui para a gente entender, tá? Então, um sistema de crédito que recusa uma solicitação aí precisa ser transparente sobre os critérios utilizados para a tomada dessa decisão, ou seja, permitindo que o usuário compreenda o processo, tá? Ética na parte de desenvolvimento de sistemas para o governo. Então, a gente está direcionando agora para o governo, tá? Então, os sistemas, eles são desenvolvidos para o setor público, eles devem ser transparentes, seguros e garantir o tratamento adequado dos dados dos cidadãos, tá? Além disso, devem ser acessíveis a todos os cidadãos. Aqui a gente pode abranger aqui um exemplo, um sistema de votação eletrônico, tá? Ele deve garantir aí que todos os votos sejam registrados de forma segura, tá? E o processo seja transparente, tá? Para evitar uma fraude eleitoral. Beleza, galera? Sobre cybersecurity e compliance. Então, a segurança cibernética, ela é fundamental para proteger os nossos dados sensíveis. Então, a conformidade com as normas de segurança garante que as práticas de segurança sejam adequadas e que as informações sejam protegidas. Aqui a gente pode falar que uma empresa de saúde, ela implementa aí firewalls de criptografia e autenticação aí de 2 fatores para proteger aí os dados dos pacientes, tá? E garantir a conformidade e regulamentações aí com o HIPAA nos Estados Unidos, por exemplo. Impacto da legislação no desenvolvimento de software. Então, as leis e regulamentações, elas influenciam, né, no design de sistemas, especialmente no que se diz a respeito à privacidade. Então, segurança e acessibilidade. Então, os programadores, eles precisam se adaptar a seus sistemas para cumprir essas normas. Aqui a gente tem um exemplo meio prático, que é um aplicativo de saúde, ele precisa ser projetado com criptografia de dados pessoais, conforme exigido as regulamentações, como a LGPD no Brasil, ou a GDPR na Europa. E os direitos dos usuários na internet? Então, os usuários, eles também têm direito, né? E os direitos dos usuários na internet incluem privacidade, liberdade de expressão e proteção contra abusos. Então, a legislação digital ela deve garantir esses direitos dos usuários sejam respeitados. Aqui a gente tem um exemplo prático aí, que seria, ao coletar dados aí dos usuários, um site de comércio eletrônico, né, um e-commerce, ele deve informar claramente como esses dados serão usados, para garantir aí que o usuário tem o direito de excluir essas informações deles. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.